A Fórmula 1 é talvez o esporte mais obcecado por controle. Tudo é baseado em dados, simulações e estratégias milimetricamente calculadas. E ainda assim, é um esporte que nos surpreende muito. Por quê? Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E tá começando agora mais um episódio do Fast Podcast, onde vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Como vocês estão? Como é que estão as vibes, pessoal? Conseguiram descansar uma semaninha sem corrida e logo de quebra essa semana já tem 2. Ai, coisa boa, né? Não, a gente tava conversando antes que a gente tá meio atordoada porque tem um monte de coisa que a gente quer falar. A gente quer falar do Canadá, de Le Mans, de Dia dos Namorados. De a gente Academy, tá assim. de festa junina. Então, assim... De repente, assim, a gente achou que ia dar uma descansada semana que vem. Já acho que não vamos Já mais. acho que não, no espírito junino, segura Semana peão, que vem não né? tem feriado, quinta-feira? Corpus Christi. Eu nunca sei quando é Corpus Christi. É porque vareia. Vareia, Ele entendi. varia. Ele é um feriado que não tem uma data fixa. Mas resumindo, que eu espero que todo mundo esteja bem descansadinho, bem preparado, porque eu pessoalmente gosto muito do fim de semana do Canadá e pra mim a Fórmula 1 no Canadá me faz pensar de várias coisas. Será que a gente podia, em algum momento dessa semana, usar o meme Menos a Luísa, que foi ao Canadá? Eu poderia, olha... Tu pode pessoal, ir pro Canadá. Eu faria isso por nós todos. Tu faria. Eu me desloco e aí a gente reativa o meme. Ai, nós vamos assistir a corrida de casa. Menos a Luísa, que está no Canadá. A gente faz até um breaking. Ai, já que o Drogovic tá em Le Mans, a Luísa vai substituir. A Luísa vai substituir o Lance. Gente, eu faço isso por nós. Eu acho que tu tem umas semelhanças físicas com o Lance, assim. Poxa, sabe, muito obrigada. Não, o cabelo escuro, assim, a pele clara, eu acho. A sobrancelha marcante, assim. Eu achei que tu ia falar umas semelhanças financeiras. Não, isso aí é nos teus sonhos. Foi tu que fez a semelhança, Giovana, agora tu te Eu vira. falei que era física. Mas assim, eu acho que a Fórmula 1 no Canadá... Eu já recomendei uma corrida show pra vocês no último episódio. A FIA fez um post dessa corrida também, tu viu? Ai, eu não vi. Eu acho que ela entrou... Quer dizer, não vou falar que a FIA é divos, não, né? não precisa mas, tanto. Enfim. Mas eu acho que entrou, inclusive, hoje, para o dia da nossa gravação. Ontem, para vocês, na terça-feira dessa semana... Eles fizeram, tipo, melhores momentos da corrida mais longa da história da Fórmula 1. É 2011? 2011. Então eles fizeram esse post. Meu amigo Jenson Button venceu. E assim, olha, pulando a bandeira vermelha de 2 horas... É, que isso aí é meio papo, né? A corrida mais longa da história teve uma bandeira de 2 horas. Eu acho a cara da Fórmula 1 fazer isso. Mas aí, pulando essa bandeira, é uma corrida muito legal de assistir. Legal. Ó, só pra vocês saberem, o cara que venceu, em 2 momentos diferentes, ele caiu pra última posição. Ai, legal. Uma coisa bem imprevisível. Bem imprevisível. A cara do Canadá. E a cara do episódio dessa semana. Ai, Luísa, como nós somos boas dessas transições, assim. Sim. Aí ninguém nem reparou que a gente introduziu o conceito da imprevisibilidade. Tu viu? Porque é disso que a gente vai falar no episódio de hoje. Porque, assim, é muito comum a gente se referir à Fórmula 1 como o ápice do automobilismo, como a principal categoria. E realmente é a categoria onde tem mais interesse público, mais dinheiro, mais investidor. E por isso os stakes, eles são mais altos, né? Sim. Eu acho que a gente poderia referir a Fórmula 1 como a categoria que almeja a previsibilidade. Eu acho que faz total sentido, porque é isso que a gente queria falar quando a gente falou que vai ser o episódio da imprevisibilidade. Porque assim... Ó, altos contratos, altas negociações, muitas reputações envolvidas. E quanto mais dinheiro se coloca cada ano no esporte, mais se tenta controlar coisas. Pra que se tenha o resultado esperado, né? E ainda assim, tem um conjunto que é incontrolável. Então a gente queria pensar um pouco sobre como é que é a Fórmula 1 em 2025, esse esporte que a natureza dele é incontrolável, nesse ambiente que busca a maior quantidade de controle possível. Sim, e nós não estamos falando de race control. Não, esse é necessário, esse vai ter que ter sempre. Por exemplo, a Pirelli, ela é uma grande entusiasta do caos. É agente do caos, pessoal. A gente às vezes pensa que eles ficam lá só os chatinhos dos pneus, mas eles estão o quê? Eles estão levando o pneu macio pra uns circuitos tipo Imola. Por quê? Porque eles querem ver o pessoal fazendo pit stop. E toda semana de corrida tem alguma observação a respeito dos pneus esse ano pra ser feita, no sentido de, tal composto tá sendo levado pra esse circuito
pra trazer mais imprevisibilidade. Ai, vamos fazer dessa forma, porque aí vão ter X pitstops obrigatórios, e aí... A própria questão de Mônaco, né? Que Exato. teve 2 pitstops obrigatórios esse ano. Exatamente. Então eu acho muito curioso como tu vai agregando tecnologia, tu vai agregando dinheiro naquilo ali, Sim. sabe? E assim, e sempre num sentido de evitar surpresas em um esporte que, na minha avaliação, não foi feito para ser previsível. Não, ele não foi feito pra ser previsível. E veja, se a gente volta lá pros primórdios da Fórmula 1, que nem é o que a gente quer fazer aqui agora. Tudo bem, o pessoal queria correr por diversão, quem é o mais rápido, quem vai chegar primeiro, não tô falando disso. Mas a Fórmula 1, com essa reputação de ser a maior, ser o ápice, eles sempre defenderam muito esse discurso da performance. Não, porque aí os carros vão ter a melhor performance, vão ser os melhores carros, os mais rápidos, os Inclusive, por muito tempo, as montadoras e de carros comerciais, etc., se interessavam em desenvolver tecnologias para a Fórmula 1 e para outras categorias também, mas com o intuito de que essas tecnologias depois elas fossem reutilizadas na sua frota comercial. Claro. Ou, né, esse desenvolvimento. E hoje isso é um componente completamente desgarrado. Então, inclusive, recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas o presidente da FIA, ele é uma figura impopular no automobilismo. Sim. E pra tentar reganhar sua popularidade aqui nesse ano de eleição, ele tem dado várias declarações do tipo assim, pra agradar o povo. Tipo assim, aí ele quer voltar com o V10, umas coisas assim. Que surpresa, não é mesmo? Que no caso seria, entre aspas, um retrocesso dos motores que a gente tem atualmente, mas que o pessoal, o automobilover, gosta porque o barulho é o melhor de todos. Ronco dos motores, Exatamente. Acelera aí, gente! E a Audi, que tá entrando na Fórmula 1, soltou uma nota dizendo que isso ia contra todos os motivos pelos quais eles tinham interesse em se participar. associar à marca da Fórmula 1. Exatamente. Diz que eles não são a favor de participar se voltasse motor V10. E eu achei isso muito interessante porque, que nem tu falou, é uma coisa que a gente não associa mais tanto assim à Fórmula 1, sabe? Das montadoras querendo se desenvolver. Tanto que hoje em dia a gente vê muita gente usando motor Mercedes que não é Mercedes, né? Que poderia ter seu próprio motor. Claro. Porque tem algumas coisas que elas são imprevisíveis e elas sempre vão ser, apesar de que elas estão passando por muito melhor previsibilidade nos dias atuais. Como, por exemplo, questões climáticas. Entendeu? Sim. Hoje em dia eles têm excelentes radares, eles sabem quando que a chuva vai apertar, quando não vai. Mesmo que não tivesse uma previsão de chuva, se chega uma nuvem lá aleatória do nada, eles conseguem entender o que fazer. Já se tem tecnologias de controle de prova, de suspender a prova, inclusive... essa corrida que tu... 2011? De 2011, que tu recomendou no episódio passado também, etc. Que a gente tava falando que é a corrida mais longa da história. Tem pneus melhores pra aguentar andar melhor numa chuva de uma forma mais segura. Ela foi interrompida por causa de uma chuvarada, não foi? Por causa de uma chuvarada. As imagens são caóticas, Isso, assim. e a gente Talvez sabe. O pessoal que esteve em Interlagos ano passado se identifique com alguma coisa. Talvez a pessoa se sinta acolhida. Mas eu acho isso muito interessante, porque eu concordo plenamente. Mesmo que a tecnologia ela dê mais recursos pra gente lidar com algumas coisas imprevisíveis, até hoje, começa a ameaçar chover num paddock, pode ver que o pessoal da Pitwall, os engenheiros com softwares mais sofisticados, vão colocar a mãozinha pra fora pra ver onde é que tá chovendo. Vão perguntar pro piloto, tá chovendo em algum lugar, aí na curva tal tá começando a chuviscar. Sim. Então, assim, tem algumas ainda coisas... é um reporte, tipo, comum, né? O primeiro piloto que identifica a chuva, inclusive tem um rádio icônico do George, que ele fala, eu acho que tá chovendo, e aí eles respondem, não, só tá suado. Lembra? Sim, é o suor do teu capacete. Sim. Mas... Poderia ser um minuto Jorge embrionário? Eu vi a campanha nos comentários do último episódio. Eu também vi, eu ainda não consegui uns 20 minutinhos pra parar e fazer o sticker pra vocês. Prometo que pra essa semana vai ter nos stories do Bifest. Eu acho que pra essa semana não seria bom pra essa semana a gente tá cheio de coisa pra entrar, né? Mas vai sair uma hora dessas, pessoal. Qualquer hora. Agora também, falando em Jorge, mas assim, só ilustrativamente, Sim. tenho também a questão do fator humano, que... Olha, tudo bem que a natureza, né, as forças da natureza, mas o comportamento humano também pode ser colocado nas forças da natureza. E eu acho que um talvez... erro de um mecânico, um erro de um piloto, um erro de uma decisão, também são coisas que, apesar de hoje em dia muito refinadas e lapidadas e com processos melhores dessas situações, ainda assim são parte do conjunto das imprevisibilidades. Sim, com certeza. Talvez seja uma das maiores imprevisibilidades, porque... Eu acho que cansaço. O cansaço. 24 horas de lama bem aí. Vamos avaliar o cansaço. Mas
Talvez seja diminuir demais a gente chamar simplesmente de imprevisibilidade o fator humano, sendo que a gente tem todo um campeonato dos pilotos e que os pilotos fazem muita diferença na Fórmula 1. Sim. Sim. Tanto que a gente pode ter um carro ruim com um piloto bom que dá pano pra manga. Olha o Verstappen esse ano. Como a gente pode ter um carro ótimo com um piloto ruim, aí eu vou me abster de fazer um comentário. Isso, que daí tu ia sozinha e ia com Deus. Eu não tenho um exemplo bom de uma pessoa que tá com um carro muito bom e que não tá fazendo um bom trabalho. Não, mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Você é justa aqui. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante desses dois pontos? Que... pro fã que tá assistindo a corrida, tá? E que gosta da imprevisibilidade, que eu acho que a maioria dos fãs gosta, porque faz muito parte da cultura do esporte. Eu acho que muitos fãs vão dizer que gostam da imprevisibilidade, por exemplo, do tempo, das questões climáticas. Tipo assim, uma corrida com a chuva, acontece um troço, nanã. E obviamente a gente não tá falando de acidente, mas assim, óbvio. Mas adoram um safety car, por exemplo. Entendeu? Um caos. Mas também não vão gostar da imprevisibilidade do erro humano. Não vão gostar da imprevisibilidade do erro humano ou de uma imprevisibilidade artificialmente manipulada, como a obrigatoriedade de 2 pitstops em Mônaco, por exemplo. Porque, por exemplo, tem uma coisa que é imprevisível e não é um erro ou quer dizer, é um acerto, sabe? Eu acho que quando a gente pensa nas coisas imprevisíveis, eu acho que a gente tem uma tendência a associar com coisas que dão errado. Sim. Sabe? Mas, por exemplo, assim, uma atualização simples num carro, desses pacotes, de alguma coisa que venha num pacote de atualizações ao longo do ano. Que meio que ninguém dá nada, a gente nunca espera muita coisa de uma atualização dessas, e de repente vem uma super atualização, né? Assim, faz uma atualização que dá muita diferença num carro, e aquilo, sei lá, acho que a Williams pode ser um bom exemplo disso desse ano. Sabe? Claro. E assim, um upgrade pequeno que gera uma questão imprevisível que é legal. Claro. Mas que foi uma questão técnica. Com certeza. E também a gente pode olhar pros dois lados, que a gente comentou. Geralmente o pessoal não gosta quando é negativo, obviamente, mas quando é positivo o pessoal não considera que é uma imprevisibilidade manipulada. É uma questão, é do esporte, entendeu? A gente vai aprimorando. Sim, sendo que na verdade a gente olha pra qualquer entrevista da Williams do começo do ano e tudo mais, ninguém tava esperando que o carro fosse ser tão bom. Sim, e também tem um outro fator que também é uma coisa boa, assim como isso que a gente tá dizendo da Williams, que é, por exemplo, assim, a estreia de um piloto, sabe? Poxa, não tô falando de um piloto que já é conhecido e tal, mas sei lá, pega um rookie, que ele vai muito melhor do que a gente tá imaginando. Sim. Tipo, isso é bem recebido? Não, Depende do rookie. Depende do rookie, e eu fiquei pensando muito nisso. Isso é uma imprevisibilidade. Por que as pessoas não esperam que o novato vá bem? Mas isso é muito a conversa que a gente teve ano passado, quando a gente tava falando da Audi, de será que o Bortoleto vai pra stake? Porque a gente tava pensando assim, não, muita gente defendia que eles iam querer 2 pilotos experientes, né, no time novo que tá entrando. E tinha muito papo, tanto do Pérez, do Carlos Sainz. Estavam falando até que o Seb ia voltar. Estavam falando, inclusive, nesse podcast. Estavam falando, quem vocês acham que começou? O Sebastian, ele se graduou em Harvard essa semana. Foi um curso de 4 dias. Tá, não, então não vamos considerar. Tava ele e o Pato lá. Tu tem uma foto com o Pato, né? Eu tenho, vocês acreditam? No Shopping Bourbon de Porto Alegre, olha só. Na época tu tá a 1 grau de separação do Seb. Olha só que lindo. Olha só. Tirando aquelas selfies manipuladas que a gente fez aquela vez. Tem uma montagem aquele ótima dia que a gente encontrou. Que é a figurinha de WhatsApp, nossa, que não será revelada. Não será. Aquele dia que a gente encontrou o Pato, ele tinha recém sido vendido do Inter, tipo, pra um time da Itália, que foi, tipo, a grande venda dele, foi quando ele estourou. E aí a gente tinha ido... ver o Tol. Isso, a gente ia ao teatro, e ele também Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que é o Tol. E ele também tava lá no Teatro do Bourbon Country. Mas, resumindo que o Sebastian tava lá, e ele foi um dos nomes especulados pra várias equipes, mas dentre elas, as Audi, né? Vou chamar de Audi. Isso. E muita gente ficou pensando, não, mas não vamos chamar o Bortoleto, porque por mais que ele seja um piloto muito bom, um rookie, ele é imprevisível. Então, assim, aliás, eu sei que eu falei que é imprevisível, mas é esperado de um rookie que ele não tenha a consistência. Exatamente. Então, eu fiquei pensando no quanto as expectativas estão cada vez mais altas pros rookies. E nisso a gente pensando também no o contrato de 5 corridas de um Jack Durham, por exemplo. Ou esses contratos super duros que a gente vê a Red Bull
colocando nos seus pilotos, nossa, o quanto que eles têm essa expectativa de serem muito bons muito logo, e eu fiquei pensando, isso é uma coisa nova, mas aí a gente vê essas entrevistas caóticas dos pilotos dos anos 70, 80, 90, enfim, Sim. que eles chegavam, tipo assim, nos contratos corrida por corrida, pulavam no carro quando tinham chance. Nossa, mas sabe, tem uma coisa que me marcou muito, porque a gente sempre vai a Stock Car, né? Sim. E eu lembro, assim, eu não lembro a primeira vez que a gente foi, tipo... Enfim, eu também não. Mas eu me lembro a primeira vez, assim, que eu tava mais ligada em entrevista de piloto, não sei o que e tal. Faz bastante tempo isso, na verdade. E aí o cara que tinha ganho a Stock... não, ele não tinha ganho. Ele tinha pego o pódio e era, tipo, sei lá, o primeiro pódio dele do ano e tal, enfim. E aí aquilo me marcou muito, porque ele falou assim, que ele tava muito feliz... Porque, né, tava sendo um ano duro, assim, pra ele, pra equipe. Eles estavam renovando os patrocínios corrida por corrida. Não, isso é muito complicado. Sabe? E aquilo foi, assim, foi uma coisa muito marcante pra mim. Porque sei lá, colocou uma lente diferente, sabe? Sim. Imagina, o cara que pegou o pódio, tudo bem que é novidade e tal, mas é assim mesmo, né? Alguma vez vai ser a primeira vez. E aquilo foi muito marcante, sabe? Sim. Que é uma realidade que ainda é uma realidade presente em várias outras categorias. Não, perfeito. E tem, especialmente quando a gente olha pra essas categorias, entre aspas, pré-Fórmula 1. Então, assim, acho que o Franco Colapinto ficou conhecido porque foi bem publicizado isso dele. Não diria se tá corrida por corrida, mas assim... Tipo assim, dólar por dólar que ele precisava colocar ali, ele tinha que dar um jeito de conseguir. E vários pilotos, se a gente olha pra uma Fórmula 2, Fórmula 3, às vezes, sei lá, não correm a última, ou as duas últimas corridas do campeonato simplesmente porque não tem mais dinheiro. Isso é uma coisa que tu olha e fica, gente, como assim não tem mais dinheiro pra uma corrida? Eu olho e penso, tadinhos, a equipe faz na cortesia. Jura, né? Não, óbvio que não. Mas eu gosto muito de seguir a Chloe, que era da Academy, e que hoje ela corre em outras categorias. Porque, assim, se a gente olha pra essas categorias mais afastadas ainda que Fórmula 2, 3, é um pessoal, assim... E ela responde umas perguntas no TikTok, no estilo, tipo assim... por que você não está correndo na Fórmula 3? Ela, tipo, gente, porque eu não tenho dinheiro. Sim. Eu tô correndo o que eu tô conseguindo pagar. E no momento não é isso, sabe? Sim. E é uma coisa que... Tudo bem, a gente tá sempre falando que custa muito caro a Fórmula 1, mas... Esse acesso é uma coisa muito complicada. E se a gente agora volta pro nível dos rookies da Fórmula 1, tipo assim, eu entendo total a pressão que eles devem ter de, tipo assim, eles não têm 5 corridas pra se adaptar ao carro, sabe? Não, claro que não. Eles não têm, às vezes, uma corrida. Tipo assim, olha a campanha que o Hadjar tem feito. E assim, pra algumas pessoas ele já se queimou na Austrália. Sim. Sabe? E tipo assim, olha, se ele não tivesse acontecido o DNF que aconteceu na Austrália, na volta de formação... Que foi um imprevisto. Provavelmente, muita gente estaria questionando se é ele ou o Kimi Antonelli o melhor rookie do ano. Considerando todo o resto, né? E eu acho que isso é um ótimo exemplo pra gente considerar o quanto essas questões que não estão previstas, elas não são exceções. Elas só simplesmente não estão previstas. Perfeito. Sabe? E eu acho que isso dita muito o tom, assim, do que a gente pensou de falar, sabe? Com esse tema. Especialmente pensando quando a gente não deseja esse imprevisto. Porque pra mim, assim, uma coisa que ficou muito, muito presente pensando no tema e contribuindo na construção do roteiro também, foi esse ponto do quanto o imprevisto ele é associado a coisas ruins. Ao não previsto ruim, sabe? E, por exemplo, assim, é claro que o fã vai sempre preferir ver o seu piloto vencendo com consistência, sabe? Tipo, etc. Mas, assim, também é muito legal, enquanto fã, tu enxergar o teu piloto te apresentando uma imprevisibilidade, sabe? Por exemplo, pra mim, em Singapura, no ano que o Carlos Sainz venceu, foi tipo assim, a melhor corrida do ano. E não é porque eu não acreditava que ele pudesse vencer, mas é pela forma... em 2023, talvez. É difícil de acreditar que outro piloto pudesse vencer. Não, tudo bem, mas assim, pela forma como se construiu a vitória, sabe? Claro. Por exemplo, o México no ano passado. Sim, foi uma vitória bem legal do Carlos também. Foi uma vitória muito legal, sabe? Então, assim, não é que eu não acreditasse no potencial do Carlos. Vocês me conhecem, gente, para! Mas eu acho que tem esse fator também... Não é que tu... Por exemplo, então tu não queria uma era de dominância do Carlos Sainz? Poxa, claro que eu queria! Entendeu? Sim. Mas é que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Não, eu concordo plenamente. Tipo assim, pra mim, um exemplo mais próximo...
o Max Verstappen no Brasil ano passado. Sim. Que foi uma corrida de recuperação e, tipo assim, ele ganhou a corrida. E teve assim, teve o mérito dele das ultrapassagens, teve sorte de bandeira, de pit stop e de tudo mais. Sim. Mas assim... Putz, e ele e as duas Alpines naquele pódio, inclusive, né? Sim. São corridas, tipo assim, veja, tiveram elementos, assim... teve safety car, teve bandeira, teve o mérito do piloto também misturado. É uma corrida legal da gente assistir, sabe? Tá, mas aí então eu tenho uma pergunta pra te fazer. Que eu e todos nós aqui, né, gente, na nossa bolha, por favor, não abram a porta da bolha, é só isso que eu peço. Nós sabemos que a Gi não é super fã de nenhuma das Alpines do ano passado e nem do Max Verstappen. Não é uma super fã deles. Não. Se fosse o Alonso, era diferente a conversa. Com certeza. Tá. Tu acha que as pessoas gostaram mais do caos de Interlagos ou do pódio de Interlagos do ano passado? Eu acho que no sentido, tipo assim, da corrida... As pessoas gostaram muito mais do caos do que do pódio. Então, as pessoas gostaram... E foi um pódio absolutamente imprevisto. Foi um pódio imprevisto. E assim, as pessoas gostaram de Interlagos ano passado muito mais pelo que aconteceu na corrida Claro. do que necessariamente de quem se deu melhor naquela, sabe? Isso. Mesmo que quem tenha se dado melhor naquela tenha um componente uau. Tipo, como assim as duas Alpines? Entende? Claro, total. Então, veja, como que a gente vai tentar controlar o esporte que nos apresenta, tipo, uma corrida caótica, um pódio absolutamente imprevisível, e esse pódio imprevisível, ele se torna meio, um pódio, diante do que aconteceu antes na corrida. Não tem como a gente optar por um controle, entendeu? Perfeitamente. E às vezes, eu vou inclusive botar mais uma observação. Esse tipo de corrida com vários fatores imprevisíveis, que são as corridas que a gente mais gosta de assistir, eu acho, né? É o tipo de corrida que eu vejo no caso do Max, é porque o Max já vem numa campanha de redenção dele, né? Sim. Porque a gente já falou pra vocês que, na nossa opinião, as pessoas costumam não gostar de quem tá ganhando. Sim. E o Max foi uma grande vítima disso também. Mas assim... E todos eles serão. Faz parte do pack do campeão. Sim, tô aguardando o pessoal começar a odiar o Oscar agora. Mas já vão começar. Já deve ter gente, só não chegou até mim ainda. Claro. Que o meu algoritmo não é desses. Algoritmo bem treinadinho. Mas esse tipo de corrida, cheia de coisas imprevisíveis, tarará, é uma ótima corrida pro pessoal dar o braço a torcer. Tipo, um piloto que eu não gosto muito porque ele ganha muito. E aí eu sempre digo que é porque o carro dele é melhor do que o dos outros. Eu nunca dou muito mérito pra esse piloto. É o tipo de corrida que faz o pessoal dar o braço a torcer. Não, olha, o fulano, ele teve mérito ali. Bom, pra mim, uma declaração inesquecível do Checo Pérez no ano passado foi quando ele felicitou o Max. Eu já falei 1 milhão de vezes isso aqui no podcast. No final do ano, que o Max tinha sido campeão e tal. E ele falou assim, que todos os anos que o Max foi campeão foi muito merecido, mas que pra ele o título mais especial que o Max tinha conquistado era o do ano passado. E que então ele tava muito feliz pelo colega, etc. Mas assim, o que estava nas entrelinhas, né? Porque no ano passado foi o ano que o piloto conquistou o título. Porque o carro não contribuiu pra isso. Sim. Sabe? Perfeito. Aliás, o Checo, outro protagonista de uma grande corrida cheia disso, que foi a primeira vitória dele na Racing Point, foi em Sakir 2020 ou 2019? Vou ficar devendo pra vocês. Mas a primeira vitória do Checo, logo antes dele ir pra Red Bull, Sim. Também é um grande exemplo desse tipo de corrida. Vocês estão sempre falando que eu fico falando do Sebastian, mas o Sebastian no Brasil em 2012 também é um grande exemplo desse tipo de corrida. Agora sim, vamos considerar a parte que a gente quer que seja controlada. Sim. Tá? Decisões claras. Sim, transparência. Não, porque tem várias coisas. Estratégias bem executadas. Eu não vou falar... tinha que ter uma rigidez assim, eu não vou falar que eu sou uma pessoa controladora, mas o controle, ele é bom pra algumas coisas. Não, porque eu acho que é importante, senão fica... Vejam que eu não abri a minha posição aqui. Mas assim, tem várias questões, tipo assim, que são importantes a gente ter um certo controle, porque se a gente deixá-las pra ser do jeito que o pessoal quiser, não vai dar muito certo. Regulamento ambiental na Fórmula 1, questões de diversidade, de inclusão, sustentabilidade. Perfeito! Tem várias coisas, tipo assim, transparência nas decisões da FIA. Isso são coisas que, se não tiver controle, eles fazem como fica melhor pra eles. Sim. Então, assim... Até mesmo tem um fator que eu acho que ele é mais
Eu acho que, de uma certa forma, tem uma subjetividade em todos esses pontos que a gente falou. Mas, até se a gente for pensar na memória do esporte e na forma como algumas histórias são contadas e tal, eu acho que até nisso, eu acho que o esporte peca. De uma certa forma. O esporte, ele deveria ser mais proativo nisso de preservar a sua própria história. Isso que tu quer dizer? E de contar a história da maneira como ela aconteceu. E eu acho que isso tem a ver também com uma conversa que a gente já teve nesse podcast novo. Eu vou falar pela terceira vez do Sebastian. Ai, meu Deus. Vocês estão com um talhezinho ali, né? Tipo, 1, 2, 3, enfim. Mas a gente já falou várias vezes aqui, porque a gente geralmente, inclusive, fala debochando um pouquinho, que o Sebastian volta e meia volta pra Fórmula 1 pra uma corrida especial, histórica, fazer um momento ali da gente lembrar do negócio. E muitas vezes a gente fala aqui no Bifest que assim, porque não tem ninguém no grid que ocupa esse lugar, então ele volta e faz ele próprio. Sim. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com isso que tu tá falando, da importância também, tipo, isso de preservar a história do esporte também é algo que deveria ser proativo do esporte, sabe? Ai, tu sabe, Giovana, eu vi uma coisa essa semana no TikTok que eu acho que tem muito a ver com o Sebastian, eu acho que ele ia amar. Abelhas. Não, eu vi uma menina que ela estudou sobre o mosquito da dengue na escola e passava a patrulha da dengue, soltava aquelas fumaças. E ela fez a festa de aniversário. Ela pediu que a festa de aniversário dela fosse de mosquito. Eu vi. E a mãe dela ficou tipo, chegou uma hora que ela disse, tá bom, é o mosquito ou nada. Eu vi. Vocês viram a festa de mosquito no TikTok? Ela plotou um mosquitão, assim. Atrás da mesa, né? E a menina tava, tipo, alucinada. Eu pensei assim, gente, isso tem muito fitting com o Sebastian. Fazer a festa das abelhas. Claro. A abelha, inclusive, deve ter mais coisinha, tipo, pratinho pronto pra comprar, assim, isso, né? Pega, tipo, uma decoração do ursinho Pooh e tira o Pooh. Sim, faz adaptação, sim, porque tem o honey ali, os potinhos de mel. Gente, total, nossa, tu é muito visionária. Eu achei que tem muito a ver com ele. Tá, mas então assim, ó. Parênteses. Então, assim, nós temos o talento brilhando de forma consistente e o caos. O que tu escolhe? Eu acho que o melhor é a mistura, né? Giovana, escolhe uma coisa. E o caos. Vocês estão me pressionando pra escolher o caos. Não, é porque assim, olha, só caos, aí vira... É que tu não é uma pessoa controladora, né? Não. Eu sou. Tu quer o talento brilhando de forma consistente. Consistente. Era a dominância do Carlos Sainz. Pode ser do Carlos Sainz, pode ser do Jorge, pode ser... Quem mais? Do Oscar. Do Ocon, que tu gosta bastante. Liam Lawson. Mas é que daí eu não acho que eles têm um potencial. Não é porque Mas do Yuki eu ia gostar. Gente, era de dominância do Yuki, ia ser tudo pra mim. Ia ser tudo. Zac Hadjar. Nossa, assim! Tá, mas assim, ó, eu acho que também tem alguns caos. Eu gosto do caos também, tá? Eu tô brincando aqui um pouco. Sim. Mas assim, eu acho que tem uns caos que eles ficam um pouco forçados. Sim. Tu não acha? Total. Especialmente quando eles são literalmente forçados, né? Tipo assim, a gente tá falando de coisas que eles manipulam, que eles mudam as regras e põem 2 pit stop. Ninguém falou ainda de Abu Dhabi 2021, primeiro mundial do Verstappen. Que mudaram a regra meio na hora e... Não, enfim. Meio na hora não. Na hora. Sim, oficialmente na hora, né? Mas assim, pra mim esse é o exemplo clássico da Fórmula 1 moderna, de uma hora que, tipo, todo mundo odiou, que teve uma interferência muito direta na corrida. Sim, e ficou uma coisa... óbvia, né? Ficou uma coisa escancarada. E assim, eu acho que a gente tá... nós estamos em um ano de eleição e me parece que esse tipo de manifestação vai ficar ainda mais evidente agora até o final, até a eleição da FIA, tá? Mas vários pilotos têm se posicionado a respeito. Recentemente, o Carlos falou disso na Espanha. O George. Mas o George é o nosso prefeito, né? Então ele tem que falar. Sim, ele... Mas tem vários que se colocam, os chefes de equipe e tal, também... eles estão se posicionando muito fortemente sobre esse controle que não é um bom controle. Que eles chamam num sentido de manipulação de resultado. Claro que na hora que tu vai dar uma declaração dessas é muito mais forte tu dizer que é um sistema de manipulação que a gente na prática não sabe se acontece ou se não acontece. Em algumas vezes acontece, em outras não. Mas eu acredito que agora, assim, a gente vai passar por um período de muitos deles falando bastante sobre isso, especialmente quem gostaria de fazer a sucessão ali do cargo mais alto. Totalmente. O Carlos Sênior, ele vai ter que se puxar agora. Mas, os cabos eleitoral do Carlos Sênior começaram. Eu também achei total. Mas isso é muito interessante porque recentemente o presidente da FIA, como bom cara em ano de eleição que quer agradar o pessoal... Mas ele pode se reeleger? Acho que... Ele, inclusive... Porque ele já ele está reeleito, não tá? Ai, não me lembro.
Mas, inclusive, ele queria mudar a regra pra que ele pudesse vetar candidatos da sucessão dele, né? E eu acho que ele pode se reeleger, assim, a campanha ele tá fazendo, né? Mas, assim... Não, eu pergunto se ele pode, enfim... Eu acho que ele tempo pode, de sim. mandato, por quantidade de mandato. Tipo... Eu não sei a regra literal, mas eu acho que, pelo que eu sei, nesse momento, ele está em campanha de reeleição. Ah, então ele pode. Mas, Se inclusive, foi ele que se autorizou ou não, daí não sei. Mas ele flexibilizou recentemente a questão dos palavrões, né? Ah, Teve a questão, tipo assim, as punições não serão tão severas se é pelo rádio, né? Sim. Enfim, que é um ambiente que eles entendem que emoções à flor da pele, tarará, por tarará. favor, né? Mas, Porque enfim, uma coisa é assim, ó, eu concordo, veja, que, poxa, vai alguém lá dar uma declaração pública, né, desrespeitando outra pessoa, né, ultrapassando a barreira do razoável, né, assim, do socialmente adequado. Poxa, eu entendo que caiba uma advertência, alguma coisa nesse sentido, não é disso que a gente tá falando. Não. Mas eles não estavam podendo usar, tipo, uma forma coloquial de conversar no rádio com o engenheiro. Entendeu? Não, exatamente. Inclusive, eu levei um susto na última corrida. Tu viu o rádio do Piastri depois da corrida? Não. Basicamente, que nem sempre quando eles ganham, o engenheiro vai dar os parabéns pelo rádio. E o Piastri soltou um palavrão no rádio. Fiquei tipo, vai ser multado. Olha. Não foi, tá flexível agora no rádio. Mas ele falou, tipo assim, que a corrida foi... Ah, que o Bifest não multa. Ai, não me multa, tá? Ele falou que a corrida foi fucking awesome, né? Olha. Então, muito bem, Oscar Piastri. Amei. Batendo na cara da sociedade que diz que ele não tem emoções, né? Mas... Sim. Quem disse isso? Quem disse isso? Não viu o último recorte do Bifest Podcast, do último episódio do Carisma? Ó, mas agora tem uma diferença que eu acho que é legal a gente colocar, que eu acho que cabe nesse momento do que a gente tá falando, que é a diferença entre previsão e estratégia. Duas coisas completamente diferentes. Isso, que a gente não tá falando de estratégia. E estratégia pode dar certo, pode dar errado. Bom, não preciso nem dizer isso aqui, né? Mas... Qual que é a diferença? Uma vem antes, outra vem depois? É que a previsão, eu acho que ela é uma tentativa de antecipar coisas que podem acontecer. E a Entendeu? estratégia é o que tu faz com essa previsão. Isso aí, a estratégia é o que tu vai escolher, como que tu vai escolher agir naquele momento. Então, tu tem uma previsão de uma coisa, tu tem duas estratégias, sei lá. Tipo, sim, então, não sei se tu concorda com eu isso. concordo, e por exemplo, assim, eu acho que na Fórmula 1 é muito bom da gente ilustrar isso, que assim, todas as equipes têm os mesmos sensores nos carros, têm acesso a mais ou menos as mesmas informações. Sim. Tipo assim, os carros, eles seguem o mesmo regulamento, as equipes, elas têm acesso a informações muito parecidas. Sim. Aí, o que cada equipe vai fazer com isso, no sentido de estratégia, de interpretação, E até no sentido de outra. adaptação. Porque tu tem uma previsão, tu tem uma estratégia, e várias vezes tu precisa olhar pro que tá acontecendo e dizer, não, essa estratégia aqui nós vamos ter que trocar. É plan A, plan B, plan C. Perfeito. Não, sabe? Então também tem esse ponto. Tipo, também tem essa imprevisibilidade dentro da previsibilidade. Claro, e sabe? inclusive um fator de imprevisibilidade que a gente não comentou, mas poderia ter comentado, é que tudo bem, eu posso controlar tudo que eu quero na minha equipe, mas eu não faço ideia do que o coleguinha da garagem do lado vai fazer. Exatamente. Tipo o que aconteceu com a RB e com a Williams em Mônaco. Total. Né? Ótimo exemplo. Agora, eu acho que o imprevisto, ele tem um fator de conexão que é muito potente. Sim. Sabe? Porque eu acho que o imprevisto, ele gera uma coisa de memória nas pessoas. Com certeza, é uma coisa que te marca, né? Exato. E aí, então, tu te lembra de uma coisa, daí tu conta pra mim. E aí eu lembro também disso, daí a gente troca as coisas que a gente pensou a respeito daquilo naquele momento. Tipo, isso eu acho que é um fator de conexão muito forte. Eu acho que é por isso que as pessoas associam tanto a coisas importantes do esporte. Claro, até porque é muito mais difícil a gente se lembrar uma corrida de 5 anos atrás, que tipo assim, não aconteceu nada, ninguém se ultrapassou e a pole ganhou, sabe? Sim, e por exemplo, eu acompanho futebol também. E como qualquer coisa na vida, futebol também tem imprevistos. Mas os imprevistos não são tão marcantes como na Fórmula 1. Talvez porque Entende? tenha mais fatores envolvidos, será que não? Pode ser. Mas assim, poxa, aí tu lembra de uma coisa, tu lembra de outra coisa. Mas assim, na Fórmula 1 é muito diferente. Tipo, esse fator é um fator grande na equação, sabe? Não, com certeza. E várias coisas, tipo assim, quando um piloto que ninguém imaginou que fosse ganhar a corrida vai lá e ganha. O Gasly em Monza. Tipo assim, quem acompanhava a Fórmula 1 na época se lembra do Gasly ganhando em Monza, sabe? Sim. Assim como, sei lá...
Não, aí, por exemplo, eu não quero falar do Sebastian, vou tentar achar outro. O Ocon ganhando na Hungria também. Ó, e por exemplo, o Max já venceu em muitos circuitos do mundo. O Lewis já venceu em muitos circuitos do mundo. A gente não lembra exatamente de todas as vezes que eles venceram. A gente lembra de coisas muito importantes que aconteceram com eles, ou entre eles, enfim, várias coisas. A gente vai lembrar do Lewis ganhando em Silverstone com 3 pneus no carro dele, porque um tinha estourado. Isso, exatamente. Perfeito. Vai lembrar do Max no Brasil, que ele escalou o grid e deu 500 coisas e ele ganhou a corrida. Exatamente, sabe? Então eu acho que também tem esse ponto de humanizar o esporte, sabe? Claro. Eu acho que também essa ferradura que se coloca, sabe? Envolta na coisa, eu acho que ela é quebrada exatamente por isso. Sim, porque se a gente for ir muito no cerne, no significado da imprevisibilidade, uma ultrapassagem é algo imprevisível. Sim. O mais previsível seria a ordem da classificação ser a ordem de terminar a corrida. Então, assim, às vezes não acontece nada demais, mas, nossa, um piloto fez muitas ultrapassagens muito boas. Sim. Também é uma coisa que tu te lembra. Também é uma coisa que se lembra. Agora, assim, tem uma discussão muito forte sobre essa questão do controle, como a gente já falou, né? E a gente também observa que os pilotos, eles estão muito ocupados em observar como que o esporte vai andar no tempo, né? Para frente, de preferência, com essas questões, claro. Sabe? Mas assim, como que essa previsibilidade ela vai se manter nos próximos anos? Como que a gente pode preservar a imprevisibilidade do esporte. Exato. Nesse contexto em que a gente quer... a Fórmula 1, a FIA, querem cada vez mais controle do que eles conseguirem controlar. Sim. Como a gente preserva essa imprevisibilidade, que é o que faz as pessoas gostarem tanto do esporte, né? Sim. A variedade dos circuitos, tu acha que pode... Eu acho que isso é um ótimo jeito. Se todos os circuitos começarem a ficar sempre iguais... Eu ia dizer, porque aparentemente isso é uma coisa que em algum determinado momento não vai mais existir. Gente, mas que chato. Tipo assim, a gente sabe que tem vários circuitos que não são perfeitos, vários circuitos que não são ideais pros carros de hoje em dia, porque o circuito às vezes é mais antigo. Mas assim, a gente tira, que nem saiu Imola agora, mas a gente tira, sei lá, Imola, Mônaco, Hungria, Barcelona do calendário. Tipo assim, cada vez são circuitos mais parecidinhos um com o outro. E eu acho que é muito legal da Fórmula 1 a gente parar e olhar, nossa, esse circuito assim vai nos dar uma corrida desse tipo. E pra quem se interessar mais por esse tema, a gente fez um episódio sobre os circuitos, o new look da Fórmula 1, então a gente fala bastante disso lá também. Mas tem um outro detalhe que eu acho que também pode contribuir com isso, que é permitir que a estratégia seja um pouco mais livre. Sim, não ter tanto essa interferência de tem que ter 2 pitstops. Não, eu entendo o intuito que eles tiveram com isso e eu acho que de uma certa forma deu certo, entre várias aspas. Bom, eu acho que foi a primeira vez que a Pirelli levou o C6, aí tá, caos, etc. Aí na corrida seguinte, o Max tava na coletiva. E aí perguntaram pra ele assim, e aí, como é que tu pensa, né, de levar e tal... os pneus e tal, né, usar o C6. E daí ele falou assim, não, então, a gente pensa em não usar. Não, então. Inclusive, falaremos disso mais adiante quando o C6 está de volta para esse fim de semana. Sim. Então, assim, até que ponto, tipo, veja, olha, isso é uma estratégia, tipo, rasa, entende? Não tô falando do ponto de vista do Max, que o Max é raso. Mas assim, poxa, a Pirelli construiu uma estratégia pra gerar ali um caos. E, tipo assim, a melhor coisa que a gente tem a fazer é evitar o máximo de entrar dentro dessa história, sabe? Será que a gente não conseguiria flexibilizar um pouco essa liberdade estratégica a ponto de que as equipes tenham um pouco mais de autonomia? Eu sei que parece que elas têm, mas elas não têm necessariamente, sabe? Mas eu concordo plenamente e talvez pareça meio óbvio que a gente ficou o episódio inteiro falando disso e a gente chegou à conclusão que o jeito de deixar a Fórmula 1 menos controladora é flexibilizando algumas coisas, mas eu acho que isso é muito o caminho. E eu Quem faz terapia já passou por isso. Fica uma sessão inteira falando um troço e aí a terapeuta olha no final e fala assim: ai, Luísa, nós temos que sair dessa rigidez.
Mas eu ia dizer isso sobre o regulamento dos carros. Porque, por exemplo, assim, é importante, eu acho que isso é o DNA da Fórmula 1 e das categorias de Fórmula. Tipo assim, o que é a Fórmula? É o regulamento, é como os carros devem ser. É uma fórmula. Então, assim, precisa de uma unidade entre os carros das diferentes equipes. Mas, assim, eu acho que algumas flexibilizações, elas são essenciais pra gente poder ver a equipe que vai fazer um carro bom e um carro ruim. Sim, não é um equilíbrio artificial. Não, tanto que a gente já falou disso também quando a gente comentou outras vezes dessa troca de regulamento que vai ter no ano que vem, que é uma tendência. Conforme a gente vai se aproximando ao fim de um regulamento da Fórmula 1, os carros eles vão se aproximando. Porque, enfim, eles vão olhando pro lado, olha, isso daqui funcionou pra essa equipe, isso daqui funcionou pra aquela. E os carros eles vão ficando mais parecidos, o que é legal, porque a gente tem temporadas muito mais disputadas, porque os carros estão mais equivalentes entre si. Mas faz parte da Fórmula 1 a gente ter um espaço que nem ano que vem vai ser muito legal. Porque vai ter carro que vai estar muito bom e vai ter carro que vai estar muito ruim. E a gente não faz ideia de qual equipe cada vez vai ser. Ou seja, a imprevisibilidade, ela é mais emocionante como consequência do jogo. Claro! E não como mudança de regra do jogo. Perfeito! E assim, pra mim, a gente vê o pessoal... Que é algo típico da Fórmula 1, né? Sim. Mas agora o pessoal implicando com tudo que tem a ver com a McLaren. Ai, porque eles estão resfriando os pneus com água por dentro. Aí o Zac Brown aparece com uma garrafinha escrito água de pneu. Ou então, porque então a McLaren tem que mudar a asa deles, que mesmo que a asa seja perfeitamente legal, os outros times não gostaram. Sim. Que a deles não é assim. Mas isso pra mim é tipo, é o absurdo, entendeu? Porque então tá... isso vocês pegam em entrevistas de vários atletas ao longo de vários anos, sabe? O Carlos é um que diz isso, que disse inclusive recentemente, mas que as coisas que eles mais gostam de estar dentro do esporte é que lá dentro tu só tem espaço para os melhores. Então são os melhores engenheiros de cada turma das melhores universidades, são os melhores CEOs de não sei aonde. Todo mundo que tá lá é assim... É o topo, o melhor do que faz. E que isso é uma coisa muito satisfatória, né? Que é uma qualidade de pessoas, enfim. Aí tem um time que monta, né? Que desenvolve uma tecnologia, né? Que tem tudo a ver com o esporte. Que tá dentro do regulamento. Isso, que ela tá 100% dentro do regulamento. Só que daí, quem não desenvolveu achou tão ruim que daí nós tivemos que mexer no regulamento... Pra que então, tipo assim, e todo isso mundo... vai contra a moral do esporte. Vai contra, e assim, eu não lembro quem foi que deu essa declaração, mas não foi ninguém da McLaren, que falou assim, olha, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma, o carro vai continuar sendo excelente. Não teve alguém que falou isso? Eu sei que o Lando, com certeza, falou isso na coletiva de Barcelona. Mas eu não lembro, talvez alguém que estivesse ali junto com ele nessa coletiva tenha falado também pra não ser da McLaren. Eu não lembro realmente, gente. Mas o Lando pode ter sido o Lando, mas eu fiquei com a impressão de que era alguém de fora. Foi unânime, inclusive, na coletiva pré-Barcelona. Os pilotos que estavam ali, todos foram perguntados, porque entrou um novo regulamento de asa em Barcelona, né? E todos eles consideraram que não faria muita diferença. Enfim... Como não fez, né? Como não fez. A McLaren tá lá e os outros estão lá também. Mas agora, chegando no Canadá... O que a gente pode esperar desse... Bom, eu já sei que chuva não vai ter. Ao menos... Tá sem previsão? Tava sem previsão de chuva até a última vez. Mas olha, o Canadá costuma nos surpreender com essas coisas. Eu não desisto de ver uma chuvinha no Canadá. Eu acho que a gente tem que colocar nas nossas apostas do final do episódio alguma coisa sobre a parede dos campeões. Tá, quem vai bater na parede dos campeões? Isso é a cara, né, gente? É a cara. Aquela galera que bateu na tua corrida favorita lá de Singapura? Sim. É nesse que você tá pensando. Posso ver se tem previsão de chuva? Vê aí se tem previsão. Enquanto isso, eu ia propor da gente dar uma recapitulada do que seria legal a gente saber. Antes de chegar no GP do Canadá. Eu queria falar um pouquinho sobre a pista, porque a pista do Canadá é uma pista muito legal e ela tem umas características bem específicas, que nem o que a gente tava falando, né? É um circuito que faz diferença estar no calendário. Tem previsão pro sábado! E eu vou dizer pra vocês... A quali com chuva, tá? E a quali do Canadá sempre é boa, eu já vou falar por quê. Mas o circuito do Canadá, ele é um circuito rápido. Na verdade, o pessoal que é chique, eles falam que é um circuito de baixa pressão aerodinâmica. O que isso quer dizer? Porque se vocês olham pro circuito do Canadá, ele é comprido. Então, ele tem várias retas, e são retas rápidas. Gi, eu amo esse jeito que tu explica as coisas. Muito obrigada. Ele tem retas rápidas, ele tem 3 zonas de DRS, bom pra ultrapassagem.
E, como ele é comprido, ele tem curvinhas bem apertadas, que são curvas mais lentas. Sim. Então é um circuito que ele vai beneficiar um carro que tem baixa pressão aerodinâmica. Galera da Williams, podemos esperar coisas boas nesse fim de semana. Amo. Mas mesmo com ele tendo essas curvas mais lentas e tal, ele é um circuito que ele tem um bom flow de andar. Ele não é literalmente só um oval muito magrinho. Sim. Então, é inclusive um circuito que os pilotos costumam gostar Eles muito. gostam, Eles gostam do Canadá. É um circuito também cheio de paredes. Vocês sabem que parede sempre é pior que a grama, né? Porque se tu erra ali na parede, tu bate. Se tu erra na grama, tu sai e tu consegue voltar, né? Paredes George. Muito me assusto. E, que nem tu comentou, tem uma parede famosa, que é a parede dos campeões. Quem quiser adivinhar como que ela ganhou esse nome, né? É porque... Pelo menos é dos campeões. Exatamente. Deixa eu ver qual foi o ano. Foi em 99. Em 99, 3 campeões bateram nessa parede numa corrida. Olha ali. Foi o Schumacher... Tu só não bateu porque tu tava nascendo. Sim, gente, olha só que amor. Foi o Schumacher, foi o Damon Hill e foi o Jacques Villeneuve, canadense. Tava ficando em casa, canadense. Tadinho. Também é uma corrida que nem a gente comentou que tem bastante safety car. Em 2/3 das corridas por lá tem safety car, então... Mas é também uma corrida longa, então não sei é uma quanto corrida essas que... estratégias vão... E é uma corrida que chove bastante, então muitas vezes o safety car é relacionado a isso também. E, que nem a gente comentou mais cedo, o C6 está de volta, né? A Pirelli vai levar a gama mais macia dos compostos, porque a Pirelli tem o C1, C2, C3, C4, aí vai do mais duro pro mais macio, e aí cada vez eles escolhem qual que vai ser o macio, qual que vai ser o duro, qual que vai ser o médio, a partir dos C alguma coisa. Sim. E o C6 é o mais macio que a Pirelli introduziu nesse ano, e ele vai estar de volta no Canadá. O C6 vai ser o macio, o C5 vai ser o médio e o C4 vai ser o duro. Ou seja, até o pneu duro vai ser um pneu Vai macio. ser um pneu mais macio, exatamente. Só que, ao contrário de Imola, isso faz total sentido no Canadá, porque é uma pista muito conhecida por ser bem lisinha, por ser pouco abrasiva. Sim, e ela foi recapada no ano passado, mas isso ainda se preservou, né? Eles preservaram essa característica da pista de ser lisinha, de ter pouca abrasividade. E isso é uma coisa que a gente vai reparar, por exemplo, sexta-feira talvez a gente veja um pouquinho mais de granulação nos pneus, sabe? Ai, não quero nem ver as gurias da Academy. Ai, vamos ver. Mas assim, olha... Se tivesse a Fórmula 3, tava tudo bem. Sim. Porque tem cada ruim de braço daquela Fórmula 3. A Fórmula 3 tá meio difícil de assistir esse ano. Se não fosse pelo Rafa, eu não tava assistindo. O Rafa tá salvando a Fórmula 3, gente. Mas no domingo, provavelmente a gente não vai ver muita granulação no fim da prova. Sabe quando o pneu parece uma laranja esbagaçada no final? Sim, uma couve-flor. Por quê? Porque também é uma coisa que o pessoal chama de track evolution, que é a evolução da pista. Sim. Ou seja, conforme... Que foi o que o Jorge não conseguiu pegar o 1,5 kg dele de volta aquela vez. Foi em Spa que ele ganhou. Eu nem me lembro mais que ele não deu aquela volta pra juntar a borracha que Foi ficou... juntar a borracha, o Jorge. Eu acho que foi em Spa que ele perdeu a vitória ano passado. Eu tô sem brincos. Ai, gente, calamidade pública. Gente, me desculpem. Inédito. O pessoal do Spotify nem reparou. Isso divos. Divos do Spotify. Mas o que é esse Track Evolution? Conforme eles vão andando na pista, os pneus, eles vão, tipo, soltando borracha. Sim. Vai emborrachando a pista e isso melhora a aderência dos carros ali. Então, provavelmente no domingo a gente não vai ver os pneus tudo esbagaçado, porque a pista vai estar bem direitinha. E também, isso de Track Evolution, sabe quando a gente tá vendo a classificatória e assim, parece que a cada volta eles conseguem ir mais e mais rápido? Sim. É isso também, porque a pista vai mudando, vai melhorando e os carros realmente, eles conseguem de fato ir mais rápido. Sim. Então, preparem-se pra uma classificatória divertida. Agora tu me disse que tem chuva, né? Tem chuva pro sábado, tá? Amei. Classificatória. E tem Por favor, não lave toda essa borracha fora da pista. Tu acha que o Lando tem que começar a se preocupar com o gap dele pro Oscar? Olha, é um gap de 10 pontos, que assim, olha, pensando no panorama de campeonato, a gente tem muita corrida pela frente. Esses 10 pontos é uma questão, tipo assim... Eu acho que esse gap serve mais pra confiança do Oscar do que pra qualquer outra coisa. Exatamente. No sentido de campeonato... Eu acho que é uma diferença ínfima. Não, exatamente, porque assim, olha, 10 pontos é pouquinha coisa, quer dizer, a gente sabe que já se ganhou e perdeu o campeonato por muito pouco outras vezes. Sim. Mas assim, pra quantidade de corrida que ainda tem, pra proximidade que eles estão, eu acho que assim, numericamente, não se preocupa com esses 10 pontos. Mas a principal diferença que esses 10 pontos fazem, que nem tu comentou, é na confiança do Oscar. Sim. Não vou falar da confiança do Lando, porque ele já toma muito na cabeça por conta da confiança dele. Sim. Ou falta de. Mas o Oscar, ele tá muito confiante. E ele é um piloto bom num carro bom que tá confiante, sabe? Sim. E isso o dono da casa vai correr?
Eu não vi Olha. nenhuma notícia do Lance. A única coisa que eu vi nesse meio tempo foi que o Crack, que acho que ele imaginava que ele nunca mais ia precisar dar nenhuma declaração, e dele precisou. Precisou. Falando que desmentindo uma boataria de que o Lance tinha causado na garagem. Tinha gente espalhando que ele tinha xingado alguém da equipe. E os próprios mecânicos eu vi que eles botaram no Instagram que não era verdade. Que o pessoal adora também, né? Incomodar o Lance. Mas se eu tiver que chutar, eu vou chutar que o Lance vai correr, tá? Eu também. Se ele não for correr, eu acho que vai ser o Drugo. O Drugo tá lá em Le Mans, né? Ele já tá lá. Não, e fala sério, tipo, o Drugo deixar de correr Le Mans, que é uma prova importantíssima do calendário. É a prova mais importante do calendário da categoria que ele de fato corre, sabe? Eu acho que... Eu entendo a decisão, assim, de... Poxa, ele também teria uma oportunidade na Fórmula 1 e também é parte do trabalho dele fazer essas substituições, sabe? Mas, assim, pô... Eu acho certo que ele corra Le Mans, sabe? Eu acho, honestamente... Eu não sei o quanto ele pode escolher isso ou não. Não, total. Mas pra mim ia ser um pouco de falta de amor próprio dele, sabe? Largar Le Mans. Sim, se fosse uma escolha dele, né? Se fosse uma escolha dele, eu ia ficar tipo assim, filho... Olha pra tua carreira, sabe? Tipo assim, vai substituir o menino na corrida de casa dele. Tipo assim, se ele pode fazer essa escolha, tipo assim, vai correr a corrida que é legal pra tua carreira, sabe? Sim. Aliás, Jamie Chadwick também estará correndo Le Mans. Diva! Aliás, Iron Dames... Gente, as Iron Dames, elas estão se recuperando pra São Paulo, tá? Elas vão estar todas lá em peso pra gente tirar foto com elas. Ai, sério, amo. Tá, e aí eu quero saber o Max Verstappen. Nesse momento, ele está apertando o botão Mad Max ou ele está apertando o botão do bom comportamento? Assim, eu acho que o Max, ele não é um piloto que ele, tipo assim... Não é porque ele tava esquentadinho no final de Barcelona que ele vai continuar esquentadinho. Eu acho que essa esquentação vai transformar em outra coisa. Talvez ele seja com fogo nos olhos, querendo, tipo, dar uma recuperada, se provar, tarará. Sim. Muito provável. Mas assim, eu não acho que ele vai estar esquentadinho no sentido de desequilíbrio emocional, sabe? Sim. Que nem aquela atuação dele no final de Barcelona foi totalmente um desequilíbrio da parte dele. Sim. Que ele se descontrolou e foi lá e bateu de propósito num carro. Isso foi um momento desequilibrado e ele não tá mais com a cabeça nesse lugar. E ele mesmo reconheceu isso, né? Ele mesmo reconheceu isso. Agora sim, vamos falar da turma do Toto Wolff. Que aparentemente o Valtteri também poderia ser uma figura que substituiria o Lance, não poderia? Poderia, inclusive, eu já vi uma boataria dizendo que o Valtteri, se não der nada na Fórmula 1, ele vai pra Índia ano que vem. Já vi essa boataria aí, mas eu acho que ele quer a Fórmula 1 primeiro. Eu acho que ele ainda quer, né? Mas a turma da Mercedes, a Mercedes e a Williams tiveram um triple header, assim... complicado, de né? se esquecer, né? Para não lembrar mais, né? Inclusive, a Ferrari passou a Mercedes nos construtores, que pra mim não faz sentido nenhum, né? Não Mas faz enfim. nenhum sentido. Mas que bom também, não vou dizer que fico triste que a Ferrari... Mas a Mercedes, ela teve um desempenho tão bom no campeonato, tirando o triple header, que eu acho que eles vão recuperar um pouco essa posição que eles tinham antes, agora no Canadá. Se o Jorge e o Kimi ignorarem a parede dos campeões, que também é a cara do Kimi se encontrar com aquela parede lá. Não, e o pior, aí se encontrar com a parede do TL3. Ai, que ódio! Que ódio! Entendeu? Mas a pessoa se sente campeã, assim, ela... Mas eu tenho que te dizer, né? O Jorge, ele tá melhor nisso. Ele tá melhor. Eu acho que não. O Kimi que tá começando agora. Ele tem Dito isso, então, eu tô achando que vem tipo aí Carlos Sainz. Tu tá tipo a Suzana Vieira, falando, não tenho paciência pra quem tá começando. Não tenho paciência pra quem tá Kimi começando. tem que estar lá campeões, passando pela parede sem bater. Sim, meus amores, antes da gente apostar, digam para nós, diga pra mim. Diz pra mim. Por favor, qual foi o momento mais imprevisível e inesquecível pra vocês da Fórmula 1? Bom, pra mim, eu já falei que foi a vitória do Carlos em Singapura. Essa corrida super marcante, pessoal. Digam aí pra nós. Eu não sei qual que é a mais pra mim. Eu sou muito indecisa, eu sou libriana. Não pode culpar o signo. Eu sou ariana, eu não permito isso. Torianos devia ser mais Red Buller, né? Combina com Astérico, assim. Não é touro, é bode, né? Eu não sei do signo. É carneiro. Carneiro. Viu? Gente, eu tenho que contar pra vocês. Falei carneiro, lembrei. Estou reassistindo O Clone. A gente descobriu que o tudo é carneiro lá pra eles.
Como assim? Tudo. Eles até sacrifício de animais, né? Sou contra. Mas toda hora, tipo assim, mandei não sei o que 10 carneiros, não sei o que mais um carneiro. Tudo. Eles também se alimentam muito da carne de carneiro. Eu falei agora, lembrei disso. Tô amando reassistir. Eu queria... Amando. Tô naquela fase que a Maísa e o Lucas separam quando a Mel é pequena e a Mel começa a encontrar o clone na pracinha. E o Dr. Albieri, dá um rapa fora no clone que ele mesmo fez. Que chato. Uhum. Edificante. Eu queria agradecer a Diva que me disse pra assistir Dawson's Creek num comentário desses. Foi num comentário da revista do Bifest. Vamos apostar? Quem que tu acha que vai sair bem no Canadá? Se sair bem, Carlos Sainz. Sim, a Williams vem com tudo, na minha opinião. Alex Albon fez aquela ultrapassagem lá do X da Xuxa no passado. Mas o Carlos, que era pra ter sido a ultrapassagem mais bonita do ano, tinha que ter vencido aquele prêmio. Tinha que ter vencido. E venceu o Checo, mas foi um prêmio de consolação. Que o Checo tava... Isso. Eu entendi Foi total tudo. De consolação também. Mas foi um ponto de participação. Bom, eu vou botar o meu pódio aqui, tá? Tá bom, põe o teu pódio. Então, e eu acho também que o Albon, ele já pegou umas posições boas com a Williams. Tá na hora de inverter. Empresta o carro pro amigo. Isso. Não, polêmico. Então eu vou botar assim, P1, Lando. Achei que você ia botar o Carlos Sainz. Não. Tá. Giovana. É que eu te conheço, né, Luísa? Calma. Tu tem P3 pra quê? Tô brincando. P1, Lando Norris. Tu acha que o Lando ganha no Canadá? P2, Jorge, tá? Tá. P3, Oscar Piastri. Tá. Eu tô achando que vai ser meio diferente. E o P4, Carlos Sainz. Um P fora do Carlos. Arrasou? Arrasou? Na Williams. Eu acho que assim, olha... Eu tô achando... A gente solta várias piadas internas. Sim. Na Williams. Princesa da Williams. Eu acho que assim, ou vai dar Max ou vai dar Oscar, tá? Aí então, Que bom, uma de nós vai errar. Não, eu tô achando. Só que qual que é o meu raciocínio, tá? Ou Lando ou Oscar. Eu acho que as McLaren vêm juntinha, sabe? Se for, vai ser ou P1, P2 ou P2, P3, sabe? Entendi. Então, eu tô pensando, assim, que o Max, ele vai estar meio vingativo. Então, eu tô tendendo um pouco mais pro lado do Max, mas tá todo mundo falando que tá com mais chance do Piastri ganhar. Então, eu acho que você, Maria, vai com as outras. Eu vou botar que o Piastri vai ganhar também. Tá. Daí vai ser o quê? Vai ser Oscar, Lando e Max. Legal. E P4 pode botar o Carlos, o que tu acha? Não, eu acho que vai vir um P4 e P5 das Mercedes. Vou prever o grid inteiro. Aí depois... não faz isso. Não vou fazer. Mas eu acho que as Mercedes vêm forte, sim. Legal. Eu acredito no comeback. Eu amei. Da Diva e da Divinha. A gente pode chamar o Kim de Divinha? Não. Ele combina mais com outros nicks, né? A gente tem que pensar nisso. Sim. E vocês, como é que vocês estão pensando que vai dar essa função? Como vocês estão se preparando para o Dia dos Namorados, meus bens, é amanhã? Qual é a reviravolta que vocês querem ver na corrida? O caos, assim, querem ver um safety car, uma chuva, eu queria uma chuvarada, tô com saudade de chuva. Quando foi a última vez que deu chuva? Sei lá, pra mim foi no Brasil, não foi em Miami, deu uma chuva, lembra que não teve corrida da... Nossa! Tem 3 corridas da Academy esse final de semana. Gente, tem 3 corridas da Academy, tem Le Mans, tem Canadá, a gente vai estar, tipo, enlouquecida. Amo. Dia dos Namorados, festa junina, todas as coisas pra gente fazer, recortar as coisas lá pra festa junina, vocês nem sabem o que tá vindo. Gente, se você nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente queria mandar um beijo muito especial, principalmente pra todo mundo que a gente encontrou no Velopark. Foi muito legal ver vocês. Foi muito legal conhecer vocês pessoalmente, é diferente. É muito legal conversar e às vezes a gente sente que, tipo, tem uma proximidade porque a gente fala pro direct, pro comentário. Eu acho muito legal a gente ver a pessoa pessoalmente e ver que realmente, a gente tem uns assuntos, a gente conversa numa boa. E nós ficamos muito felizes. Realmente a gente encontrou vários de vocês lá e esse é o número que mais nos importa. Sim. Sabe? Conhecer as pessoas, enfim, foi muito bom, muito obrigada. Vocês são muito queridos, muito carinhosos com a gente. E, por favor, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, dê like nesse vídeo, é muito importante pra gente. Se você está ouvindo pelo Spotify, avalie nosso podcast. Pode nos seguir no Spotify também, em qualquer uma das plataformas. Comente aí o que vocês acharam do podcast, o que vocês estão achando do Canadá, o que vocês acham das imprevisibilidades. Que teve um episódio extra no Spotify? Vocês gostaram, pessoal? Uma hora dessas brota outro. Vamos ver.
Aliás, muito obrigada a todo mundo que comentou. Tiveram comentários extra legais no último episódio. Sim. Nossa, queria que o Ubifest tivesse todos os dias, pelo menos 2 vezes por semana. Ai, a gente queria muito ter mais braço, ter mais coisa pra fazer. A gente vai tentar o máximo que a gente conseguir pra dar mais conteúdo de cada pra vez. vocês. Porque pra gente também é muito importante fazer um conteúdo bom. Bem feito. Então é isso, gente. A gente se vê na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia. Ou será que antes? Não sei. Um beijo! Tchau!